Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, 27 de setembro de 2021, 8 horas 33 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente está dando início à nossa abertura de mercado aqui pelo Instagram e pelo YouTube do Notícias Agrícolas. Então, se você está conosco, seja bem-vindo. A gente está aqui dando início aos nossos trabalhos, te trazendo o que já é notícia para que você comece a sua semana bem informado, podendo tomar boas decisões. Lembrando que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo. Senhoras e senhores, então vai fazer o quê? Vai seguir este perfil no Instagram, @Cooperativa Cochupé, vai ficar por dentro de tudo que acontece na cafeicultura brasileira e mundial. E eu já adianto que a cafeicultura precisa benzer a cafeicultura brasileira, né? Porque a gente está vendo um problema atrás do outro, a gente está vendo que realmente as condições estão bem difíceis ali para os cafeicultores do Brasil, diante das adversidades do clima. E a gente vai falar sobre isso, sobre os eventos que aconteceram no final de semana e que acabaram trazendo mais preocupações ali para os produtores de café de importantes regiões do país, tá? A gente vai falar sobre isso ao longo do nosso Bom Dia Agronegócio, tá certo? Vamos falar sobre os preços, vamos falar sobre o que já é notícia, sobre os boletins que estão previstos aí para essa semana, vindos também do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, além de outras instituições. Então, segunda-feira geralmente é um dia mais cheio, né? Hoje é dia de boletim Focus, então tem várias situações aí que a gente precisa monitorar, tá certo? Bom, vamos começar com a nossa rodada de preços, portanto, e não se esqueça, enquanto estamos nós aqui conversando, faça suas perguntas, mande suas dúvidas, suas críticas, suas sugestões, pergunte aquilo que você precisa e quer saber. Mais do que isso, manda pra gente de onde você tá falando, se tá chovendo, se não tá chovendo, se você tá plantando, se não tá plantando, como é que tá aí na sua região. A gente quer, né, a gente abre o canal aqui de comunicação para que, de fato, a gente estreite a ponte entre nós e vocês e a gente consiga retratar com mais fidelidade ainda o agronegócio brasileiro, tá bem? Bom, vamos lá, vamos começar então pelos preços, né? Vamos dar uma olhadinha em todas as commodities, vamos olhar o petróleo, o dólar index. A soja opera estável, 0,05% de alta agora, com o principal contrato, o mais negociado agora, que é o novembro, 12 dólares e 85 cents por bushel. O milho, 5 dólares e 24, uma queda de 0,21%. O trigo vale 7 dólares e 22 no seu contrato mais negociado, também no vermelho, 0,15% de baixa agora. O café tem uma baixa de 0,8% para valer 1 dólar e 92 mais 80 por libra peso. O açúcar, 19 cents mais 95 por libra, subindo 0,1% agora de alta. O petróleo tem alta de mais de 1%. O WTI tem alta de 1,45% agora para valer 75 dólares e 5 cents o barril. E no Brent, a alta de 1,46% para o barril ser cotado a 78 dólares e 35 cents. Lembrando que o petróleo Brent é aquela referência para a Petrobras, referência mais forte de oferta e demanda para o mercado global, tá? O gás natural continua sua escalada de alta e veja você, sobe mais de 4% nessa manhã de segunda-feira, 4,19% é a alta do gás natural agora. O ouro cai um pouquinho, 0,15%, a prata sobe, 0,75% de alta. O cobre tem queda, 0,48% de baixa para esta commodity neste momento. O índice dólar ou dólar index tem leve alta, 0,1% de ganho nessa manhã de segunda-feira, 8 horas 37 minutos. E a gente vê essa leve alta do dólar e os índices acionários em campo misto. É uma semana que começa mais tranquila ali para o mercado financeiro. Claro que o mercado financeiro segue muito cauteloso, muito atento, principalmente nesse período de final de mês, quando a gente vê, né, alguns ajustes de carteiras, alguns ajustes de posições. Então é natural que o mercado veja esse rebalanceamento das coisas, das posições, né, e tudo mais. Os fundos investidores ali ajustando, né, os seus investimentos para terminar o mês, perdão. Estamos quase terminando o ano, mas ainda não, hein, Carla Mendes? Para terminar o mês ali no resultado positivo, né? Então, isso faz com que haja, de fato, esses ajustes aí típicos do
final do mês. Veja só o que diz a Agrinvest Commodities nessa manhã de segunda-feira. A semana para as bolsas começa mais tranquila, alta nas bolsas da China, Ásia e Europa. Commodities também subindo. Não há nenhum motivo especial, é como falam, compras de barganha. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o mercado veio recuando e agora os investidores querem, buscar essas pechinchas, esses investimentos que nesse momento, esses ativos que nesse momento estão mais baratos. Então eles vão migrando esse dinheiro e vão fazendo esse movimento de alta aí para as cotações. Antes da gente abrir a tela dos grãos, a gente vai falar já sobre o mercado de grãos e também café, açúcar, né? Vamos entender todas as condições. Vamos destacar algumas informações, como por exemplo o minério de ferro subindo acima de 700 yuans por tonelada na bolsa de Dalian, portanto alta para o minério de ferro depois de dias e dias consecutivos de queda, né? Então o minério de ferro sobe nesta manhã de segunda-feira, né? Mas, segundo os especialistas, esses ganhos são apenas de fato uma recuperação das perdas anteriores, mas não são ganhos sustentáveis, já que a demanda nas usinas continuou a diminuir. Então, essa demanda menor aí no mercado chinês, né, por parte da indústria chinesa, vem pressionando o minério de ferro, além de outras commodities metálicas. E a gente vê, portanto, essa movimentação aí do minério de ferro tentando tomar um fôlego para depois, então, né, a gente entender qual vai ser a trajetória desta commodity. Ainda falando um pouquinho da bolsa de Dalian, vamos ver como é que ficaram as demais commodities por lá. Olha só. O farelo de soja hoje subiu na bolsa de Dalian, o óleo de soja recuou, o milho recuou, o suíno vivo, uma alta expressiva de mais de 5%, também se recuperando de baixas consecutivas e agressivas. E a gente tem então essas principais referências, além desses 3% de alta no minério de ferro lá para a bolsa chinesa, tá bem? Bom, vamos entender então o que está motivando aí essas movimentações dos grãos na Bolsa de Chicago, né? Entender, obviamente, como isso pesa aqui no Brasil, mas nesse momento a gente tem uma atenção maior lá para Chicago, porque a gente está em época de colheita nos Estados Unidos, né? Então, é sazonalmente um período mais de pressão sobre as cotações, é natural, tem mais oferta chegando ao mercado, efetivamente, né? Então, nós estamos ali olhando para essas informações e neste momento vamos abrir aqui os preços da soja, vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações. Agora são ganhos que variam entre 1,5 ponto e 1 ponto nos principais contratos. A gente tem o novembro com 12 dólares e 86, o janeiro 12,95, o março 12 dólares e 99 e o maio com 13 dólares e 5 cents por bushel agora. Então a gente tem um mercado bem estável, né? Sem grandes oscilações, sem grandes movimentações muito agressivas. Já o milho trabalha em campo negativo, do lado negativo da tabela, mas também bem próximo da estabilidade. São baixas de 2 pontos agora nas posições mais negociadas. O dezembro tem 5 dólares e 24 cents por bushel, o março 5,32, o maio 5 dólares e 37, o julho 5 dólares e 36. No trigo, vamos dar uma olhadinha? São perdas também bem tímidas, de 1 ponto, 0,75 a 1 ponto nos contratos mais negociados também. O dezembro tem 7 dólares e 22, o março 7,33, o maio 7,37 e o julho 7 dólares e 15 cents por bushel. Bom, como eu falei, é época de colheita lá nos Estados Unidos, né? Então o tempo seco, ele favorece o bom andamento da colheita, favorece o ritmo dos trabalhos de campo e, de fato, os trabalhos de colheita correm num ritmo normal, correm num ritmo já sabido, né? O mercado já sabe e tá tudo bem, tá tudo dentro da normalidade. Os índices de trabalhos de campo estão alinhados com a média dos últimos 5 anos e também com o que se registrou no ano passado. Lembrando que este ano nós tivemos um plantio muito acelerado, então a gente já tem muitas áreas prontas para serem colhidas. A diferença é que a gente vê, segundo informações, segundo relatos, inclusive, que partem da Laboro Corretora, né, do Grupo Laboro, de produtividades abaixo do esperado, tanto para milho quanto para soja. Tá? Então, segundo o seu Ginaldo Souza, que é o diretor do Grupo Laboro, ele traz todos os dias, né, a sua chamada de abertura para os mercados em Chicago,
ele traz isso. A produtividade tanto do milho como da soja vem caindo, de acordo com relatos dos produtores, que continuam apontando que ambas as culturas estão, de fato, desapontando os produtores, pelo menos até esse momento, onde já se colheu algo em torno de 25% de milho e 15% da área de soja. Esses números serão conhecidos, né, os números oficiais do USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, esses números vão ser atualizados com o boletim semanal de acompanhamento de safras, que sai todas as segundas-feiras às 17 horas. Aí a gente vai ter o número de quanto já foi colhido até ontem de soja, de milho, né? E vamos entender, portanto. A gente ainda não tem relatos oficiais de produtividade. O que a gente tem? A gente tem os produtores conversando com os analistas brasileiros e, obviamente, americanos. Então, as consultorias trazendo as suas perspectivas. E, justamente por conta disso, é que já há uma sinalização, né, do mercado, há uma sinalização das consultorias privadas, brasileiras e americanas, de que, de fato, a gente possa ter uma revisão dos números dos estoques, da produção, da produtividade, de uma forma geral, da safra 21-22 dos Estados Unidos, no próximo boletim mensal de oferta e demanda do USDA. É o boletim que chega no dia 12 de outubro. Feriado para nós, para eles não. Vamos entender e receber, portanto, esse relatório, né, o Supply Demand ou Oferta e Demanda, que é aquele relatório mensal que todo mês mexe com o USDA. A gente acreditando ou não nesses números, são os números oficiais e são eles que ajudam a direcionar o mercado, pelo menos por um tempo. Né? Assim que é divulgado e uma ou duas sessões para frente, ainda é olho nessa condição e a gente tem, portanto, esse quadro, né? Então, temos que esperar o relatório do dia 12 de outubro para entendermos, portanto, como é que ficam esses números, como é que vem essas estimativas para produção, produtividade, estoques finais norte-americanos, que podem, portanto, segundo os analistas e consultores, serem revisados para baixo no mês que vem, tá? Então, esse é um ponto de atenção para o mercado. Da mesma forma, mas ainda de forma, não de maneira tão agressiva, a gente ainda vê o mercado muito atento ao plantio aqui no Brasil, que a gente sabe que ainda não deslanchou completamente, porque a gente precisa, de fato, ter as chuvas chegando de forma mais consistente, mais regular, mais equilibrada e bem distribuída, para que o plantio, então, aconteça de forma mais agressiva. Então, estamos acompanhando essa situação. O Guilherme Dorigatti sempre visitando mais de um lugar por dia, né, no Realidades da Safra, para a gente trazer de fato esse retrato desse início de temporada. Então a gente está acompanhando. E o INMET, na última sexta-feira, já trouxe essa confirmação do retorno da estação chuvosa, com bons volumes nas principais áreas de produção já nos próximos dias. Segundo o Francisco de Assis Diniz, que é meteorologista do INMET, as chuvas já começam a chegar no centro-oeste e a tendência é da permanência das precipitações. Então, algumas regiões ali do Brasil Central já estão recebendo estas chuvas, né? Nós temos essa sinalização de que, de fato, a estação chuvosa está voltando, está chegando e está se estabelecendo para que a gente possa dar, então, um andamento mais adequado aos trabalhos de campo, aos trabalhos de plantio aqui no Brasil, certo? Então, estamos acompanhando todo esse quadro e este é um fato que também pesa diretamente para o andamento das cotações em Chicago, principalmente quando a gente fala de soja, né? Quando a gente fala de soja, isso tem mais peso ainda. Então, a gente precisa olhar para isso. Compondo todo esse quadro, a gente vê o mercado muito atento à demanda, tanto por soja quanto por milho, né? É naturalmente um momento onde a demanda americana puxa mais mercado em função dessa chegada de oferta nova e, consequentemente, se torna mais competitiva do que os seus concorrentes, como o Brasil, a Argentina, no caso de soja e milho, né? Milho a gente coloca a Ucrânia ainda nesse pacote. Então, a questão da demanda também tem sido muito monitorada. Os relatórios semanais de vendas e de embarques, e hoje sai um novo relatório de embarques semanais de grãos dos Estados Unidos também pelo USDA, né? Esses relatórios, eles apontam uma sinalização ali, eles nos dão uma sinalização
de que a gente ainda tem embarques lentos por conta dos problemas no Golfo do México e ali ao leito do rio Mississippi, nos Estados Unidos. As vendas semanais também vieram na última semana dentro da normalidade, sem trazer grande mudança, mas é preciso a gente entender, né, com a chegada dessa oferta e uma possível queda dos prêmios lá no Golfo, lá nos Estados Unidos de uma forma geral, como é que isso vai atrair a demanda. Fato é que é um momento onde a demanda por grãos começa a olhar, principalmente soja, começa a olhar mais para os Estados Unidos. Milho a gente teria muita competitividade agora no segundo semestre. O segundo semestre é a nossa força de exportação para o milho, mas depois das perdas que nós tivemos na safrinha, a gente naturalmente vai exportar menos milho, temos menos milho para exportar, né? Então isso faz com que a gente também tenha menos competitividade. A gente vai ver outros fornecedores, como acabei de citar, Argentina, Ucrânia e o próprio Estados Unidos chegando com a sua nova oferta, mais competitivos do que o Brasil. Mais do que isso, a gente sabe que há muitos pontos do país onde o mercado interno de milho paga melhor do que a exportação e volumes que seriam destinados à exportação acabam sendo direcionados para ficar aqui no mercado interno e atender a esse consumo doméstico, tá? Então, o fato é que, assim, né, parece que eu tô aqui falando a mesma coisa que eu falei. O meu último Bom Dia Agro foi na quarta-feira, né, por alguns problemas de saúde eu não pude fazer na quinta e na sexta, mas assim, de lá pra cá, obviamente que eu venho acompanhando o mercado e não temos grandes novidades, né? Então, o mercado de fato precisa dessas novidades para que tenha então uma força mais intensa, mais agressiva para definir a sua trajetória, né? Inclusive na sexta-feira o Alexander Horta fez uma entrevista muito boa com o pessoal da Ag Resource, né, que é uma consultoria americana que tem uma das suas bases aqui no Brasil, falando justamente sobre essa condição do mercado da soja de esperar por essas revisões na safra americana, as estimativas da safra americana a partir de outubro, para a gente entender, portanto, qual vai ser a tendência dos preços. E a gente está acompanhando isso bem de perto, tá certo? Se você quiser recuperar essa entrevista, vou deixar aqui nos comentários, ó, menu vídeos soja. Vai procurar pelo vídeo do Tarso Veloso, analista de mercado, diretor da Ag Resource, tá? Você pode checar essas informações por ali, recuperar essa entrevista, mas a abertura do mercado da soja já está disponível também para você aqui no Notícias Agrícolas. Inclusive lá tem o link também para essa entrevista do Tarso, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários. A Débora Brandi, aqui em São Roque do Canaã, Espírito Santo, está bem seco, sem chuvas para ajudar na floração do café. E Débora, precisa chover, né? Aqui no Parque Cafeiro, da zona da Mata Mineira, a florada já aconteceu e é preciso chover antes que essa florada se perca em função da falta de umidade, né? E eu espero que essas chuvas não cheguem só aqui, mas como cheguem também aí para vocês no Espírito Santo, e tragam bons resultados, tragam efetivamente essa ajuda que a cafeicultura precisa também agora. E já a gente vai falar um pouco mais sobre o café. Oi, bom dia, Carla. Bom dia, Sidney. Sol de Reserva, no Paraná. Bom dia, obrigada pela audiência, viu? Vamos passar aqui rapidinho pelos nossos comentários. Aí a gente já avança para o mercado de café, tá certo, senhoras e senhores? Bom, conosco hoje, Letícia Guimarães tirou umas férias, recarregou as baterias, está de volta conosco no Bom Dia Agronegócio, também colhendo ali todas as perguntas de vocês, né, para que a gente possa ir respondendo ao longo dos próximos dias, tá certo? Ou, caso a gente consiga, né, responder hoje. Dona Eliana, bom dia, já está de volta a Valinhos, pelo jeito. Letícia Mendes, bom dia, aqui em Patrocínio, Minas Gerais. Começou a chover muito timidamente e pouco, muito preocupada com o plantio das lavouras de cereais. Você acredita que a economia brasileira vai melhorar ou piorar seguindo os rumos da Venezuela? Me pergunta a Letícia Mendes. Letícia, vamos lá, não acho que a gente vá seguir os rumos da Venezuela, não. Obviamente que a nossa economia tem grandes desafios e grandes obstáculos pela frente, mas não acho que estamos aí no rumo da Venezuela, pelo menos por enquanto, não. Né? E a gente já sabia que a pandemia, Letícia, ia nos exigir uma espécie de austeridade, né? E tem que cortar na carne, não tem jeito.
Então, a gente tem que ver a questão tributária, a gente tem que ver a distribuição de renda, a gente tem que ver a questão da inflação. A gente sabe que o peso dos alimentos, dos combustíveis está forte em cima da inflação e é uma inflação de difícil controle, ela não está descontrolada, mas ela é difícil de ser contida por conta do cenário que está instalado, né? Então, os desafios são bastante grandes e eu imagino que a gente possa ter, sim, uma melhora aí no segundo semestre com a volta de alguns serviços, a flexibilização de algumas medidas da pandemia. Por exemplo, acho que no estado de Pernambuco, por exemplo, os estádios já estão voltando, isso acaba movimentando a economia no entorno, os restaurantes já estão operando com uma capacidade um pouco maior, o que aumenta a demanda por alimentos, o que aumenta a demanda por serviços, a demanda por serviços de uma forma geral, como por exemplo, pintura, elétrica, hidráulica, tudo isso está muito acelerado e os profissionais não estão dando conta de tanto serviço em alguns pontos, mas a gente sabe que ao mesmo tempo a gente ainda precisa promover e estimular a geração de empregos. Para isso precisa de dinheiro, precisa de investimento, precisa uma série de coisas. Então eu imagino que a gente esteja caminhando, viu, Letícia? Não acho que a gente vai piorar no segundo semestre, não, e muito menos que estamos nos rumos da Venezuela. Acho que a gente tem que continuar trabalhando, todo mundo que pode sair para trabalhar tem que sair para trabalhar. Obviamente, a pandemia ainda está acontecendo e ela precisa ser respeitada. As vacinas precisam ser aplicadas, as pessoas precisam se vacinar para que elas também auxiliem nessa recuperação da economia. Mas a gente precisa fazer a vida voltar a fluir e a economia, a roda da economia voltar a girar de forma mais intensa. Então não acho que a gente vai piorar, mas também, e acho que a gente está distante ainda dos rumos da Venezuela. Temos que cuidar, tá? Mas vamos sempre monitorando, né? Acompanhando. A Zete, bom dia. Sabe dizer que média está a soja nas lavouras dos Estados Unidos? Está sendo previsto ou tem baixa nas médias? Zete, há uma possibilidade sim de uma revisão para baixo da produtividade norte-americana. A gente ainda não tem uma média da produtividade, porque ainda é cedo, né? São um pouco mais de 10% das áreas colhidas por lá, mas a gente pode sim ter uma revisão da produtividade para menos nesse próximo relatório mensal de oferta e demanda do USDA, tá? O pessoal do Direto na Fazenda nos mandando bom dia. A Ana, nossa diretora, bom dia, super, bom dia pra você também, super, bom dia, obrigada pela companhia. O William também nos mandando bom dia. O pessoal da AgroPrime, bom dia, Carla Mendes. Jataí, chuva de 10 milímetros na última sexta-feira, sábado e domingo, sem novas chuvas. Plantio ainda não começou, nem em forma de exceção. 25 do 9 terminou o vazio sanitário, né? Terminou no Goiás. De fato, a gente espera que essas chuvas cheguem o quanto antes. Como eu falei, o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, já afirmou que há o retorno já claro da estação chuvosa e do estabelecimento da estação chuvosa. Então a gente precisa ter essa, cuidar e, como eu sempre falo, trazer práticas de plantio, né, de manejo que possam mitigar os efeitos da seca. E mitigar os efeitos da seca é de fato uma arte, né? É claro que a gente não pode controlar o clima, mas a gente pode fazer tudo aquilo que a gente pode na hora do plantio, escalonar o plantio, diversificar as variedades, então plantar um pouquinho, quer fazer super precoce ou precoce, reserve uma área para fazer um ciclo médio, um ciclo mais longo, né? Porque caso essas chuvas cheguem, você não está ali perdido. Vai plantar no pó. Como que você tomou essa decisão, né? Quando você planta no pó, você já coloca a semente numa situação de estresse, numa situação onde ela pode não refletir todo o seu vigor de germinação, ela pode não refletir todo o seu potencial de produtividade, porque foi colocada ali no solo numa situação de estresse. Então perceba que as decisões que você toma agora, elas vão ser refletidas lá na frente. Então pense bem, faça uma estratégia bastante adequada, tá certo? Imagina, Letícia, eu que agradeço pela sua pergunta, viu? Vamos lá, não se esqueça que o nosso canal tá aberto ali no YouTube também, se você quiser participar por ali, fique à vontade, tá certo? Bom, vamos falar um pouquinho do café então, né? Falei que a gente ia falar mais sobre isso. Hoje é um dia de alta para o mercado do café, mas antes da gente abrir as cotações na Bolsa de Nova York, quero trazer um pouquinho do que aconteceu no final de semana. No sábado à noite, a Virgínia Alves trouxe as informações que ela recebeu
com exclusividade das suas fontes, né, da cafeicultura. Após seca e geadas, chuvas de granizo atingem áreas de café em Minas. Os registros foram feitos, né, que nós trouxemos aqui na tarde do sábado, dia 25, e aumentam ainda mais as preocupações para a safra 2022. Segundo o produtor de café Breno Neto, em Carmo do Rio Claro, a chuva chegou com intensidade, atingindo lavouras que já haviam sido castigadas pelas geadas do dia 20. E as plantas elas ficam muito fragilizadas, né, quando a gente fala desse pós-geada. A extensão desses estragos causados pelo granizo ainda não haviam sido mensurados, né? Não haviam sido totalmente contabilizados, mas pelo visto, né, a gente viu que muitos lugares foram atingidos. Os vídeos e as fotos estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, né? Para checar essas informações, ó. Menu Notícias Café, tá? Aí vai checar essas informações para entender como é que fica, portanto, o mercado diante dessa condição. Fato é que a safra 2022 do Brasil de café vai ser muito menor do que o inicialmente projetado. Isso já é uma notícia que a gente vem dando há meses, desde a seca, né? Antes das geadas, mesmo antes das geadas, os especialistas já falavam que seria uma safra extremamente difícil, como vem sendo. E é, de fato, um momento de muita preocupação, porque os prejuízos ainda serão contabilizados na próxima temporada. Então isso vai dificultar a comercialização, vai dificultar a estratégia, vai dificultar o manejo, vai dificultar o trato cultural, vai dificultar tudo, porque os problemas vão se acumulando, né? E aí você trata uma situação, tem outro problema. Então perceba que a gente vai ter que monitorar muito de pertinho, com muito carinho, a cafeicultura brasileira e o que nos reserva aí o clima para essa próxima safra, para esses próximos meses. Como eu falei, a gente precisa ver as chuvas chegando para ajudar na florada. A florada aqui na zona da Mata Mineira explodiu, as fotos são incríveis, é lindo de ver a florada, mas precisa chover para garantir essa florada que se traduza em produtividade, tá? Bom, mercado para essa segunda-feira, né? A gente já tem uma abertura aí o mercado já está aberto para você, disponível no Notícias Agrícolas. Nós temos ali o mercado, né? Peço até desculpas que eu falei que a gente já estava com valorizações. Na verdade, o que está subindo é o açúcar e o algodão. O café tem algumas baixas e devolve algumas altas que foram registradas na semana anterior. Inclusive, a Virgínia já fez esse levantamento hoje. Então, nós temos essas principais notícias ainda no radar do mercado, que são as condições das lavouras brasileiras, os problemas logísticos, né, com a oferta limitadíssima e a falta de contêineres e a dificuldade na nossa exportação e na exportação dos principais fornecedores de café por conta desse quadro, e a oferta limitada, né, diante de uma demanda consistente, dando suporte aos preços. Mas claro que quando a gente tem uma movimentação mais agressiva do financeiro, ou do dólar index, ou do dólar frente ao real aqui no Brasil e tudo mais, a gente vai ver essas condições aí sendo pontualmente alteradas. Mas fato é que, fundamentalmente, o mercado ainda tem espaço para esse suporte, preços sustentados. Na Bolsa de Londres, o café Conilon, ou Robusta, abre a semana com estabilidade, pequenas baixas apenas sendo registradas, mas o mercado mais estável do que se observa para o Arábica na Bolsa de Nova York, tá? Vamos abrir aqui a Bolsa de Nova York para a gente detalhar os preços. E claro, para você cafeicultor brasileiro, não desvie os olhos do dólar, porque é isso que vai formar o teu preço aqui no Brasil. Na última sexta-feira, R$ 5,34, uma alta de 0,64%, tá? E destaque para o algodão, viu? Hoje o algodão sobe mais de 2% na Bolsa de Nova York também. O dezembro no café, $1,93 mais 10 centos por libra peso, 0,64% de queda. O março, $1,95 mais 90, caindo 0,63%. E o julho, $1,97 mais 50, com 0,58% de queda, tá? Então hoje é um dia de abertura aí negativa para o mercado do café. Reitero que os preços do petróleo estão subindo, mais de 1,7% agora.
o que ajuda a puxar o algodão, como eu falei, 2% de alta. E o açúcar também vai no embalo do petróleo, mas com altas bem mais tímidas. O açúcar tem neste momento, vamos abrir aqui, o contrato outubro com 19 cents mais 4 por libra peso, o março 19 cents mais 96 com alta de 0,15%, o maio 19 cents mais 42, subindo 0,31% e o julho 18 cents mais 78, uma alta de 0,48%. Então, condições aqui no Brasil, né? Atenção, a nossa oferta menor, o período mais curto de moagem, outra situação que a gente vem já pontuando há tempos e tudo mais. Toda essa situação, né, traz essa preocupação aí com a oferta, tá? Então, atenção, porque esse é um ponto também que fundamentalmente mantém o mercado do açúcar sustentado na Bolsa de Nova York. E aqui no Brasil, os preços do açúcar vêm registrando ali para o cristal, principalmente, recordes nominais, segundo informações do CPEA, e sempre detalhadas com brilhantismo pelo Jonathan Simeão, tá? Então, você que está nos acompanhando, continue monitorando se você está no setor sucroenergético, porque não só sobem os preços do açúcar, como sobem também os preços dos combustíveis aqui no Brasil, tá certo? O etanol, obviamente, e toda a questão, diga-se de passagem, né, envolvendo a venda direta de etanol também está sendo discutida, debatida, pensada, repensada, né? Os representantes tentando entender como é que fica essa situação. Inclusive, nessa semana, o Jonathan Simeão vai fazer uma série de entrevistas para entender como ficam essas condições da venda direta, como isso impacta para cada região produtora e distribuidora de etanol. Então, vale a pena você acompanhar essa situação ao longo da semana, tá? Olha só, saludos desde Guárico, Venezuela. Bom dia, pessoal da Venezuela, sejam bem-vindos ao nosso Bom Dia Agronegócio, direto aqui de Campinas, no interior de São Paulo, Brasil, para vocês também, tá certo? A Lei Agro, bom dia, acho que é a Leia, né? E o pessoal do Direto na Fazenda, Boi Carla, tenso ainda? Sim, um pouco tenso, a pressão de baixa continua, os frigoríficos seguem ainda fora das compras, né? E na última semana o que nós vimos foi na sexta-feira as cotações perdendo até R$5 por arroba, tá? Segundo o levantamento da Scott Consultoria. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos o preço da arroba ali valendo R$276, tá? Bem distante das máximas que a gente já viu esse ano e do que a gente viu já há 20 dias, né? Não precisa nem ir muito longe, mas num passado muito breve, né? Num passado muito curto, a gente viu os preços muito mais altos e óbvio que todo esse imbróglio ali com a China depois dos casos de vaca louca típica, apesar da consolidação do fechamento desse caso, ainda essas complicações sendo refletidas nos preços. Mato Grosso do Sul, Dourados, a cotação da arroba do boi gordo caiu R$2 também na última semana, ficou em R$270. Quando a gente olha para Três Lagoas, também no Mato Grosso do Sul, a arroba do boi gordo caiu R$5 e foi a R$263. Todos esses são preços brutos e a prazo. Também informações da Scott Consultoria. Lembrando que hoje, entre 11h30 e meio-dia, Alexander Horta traz as informações atualizadas sobre este mercado. Mas fato é que sim, o mercado ainda segue um pouco tenso, viu, pessoal da Direto na Fazenda, que me perguntou do boi, né? A gente tem, de fato, uma preocupação muito grande com a demanda por conta dessa situação com os chineses, né? Que, como eu falei, é para ser resolvido rapidamente. Aí, semana passada teve feriado, né? 3 dias de comemoração na China e tudo mais. Então, eu imagino que a gente vai resolver isso o quanto antes. Enquanto isso não se resolve, os preços seguem um pouco mais pressionados, já que os frigoríficos acabam ficando mais contidos nas suas compras, né? Então, não deixe de acompanhar hoje às 11h30, horário de Brasília, as informações quentinhas que o Alexander Horta traz para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? E a gente vai monitorando tudo por aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha, então, no que já é notícia neste site. Eu quero só pegar mais uma informação para vocês aqui do mercado do boi gordo. Aqui, ó.
fôlego para segurar os animais nos confinamentos está ficando cada vez mais curto e a oferta pode aumentar a partir de outubro, segundo alerta a Radar Investimentos, tá? Pelo seu sócio, o Douglas Coelho, um grande analista, muito experiente, trazendo, portanto, essa sinalização, e é importante você acompanhar, tá? Então, o mercado ainda está pressionado, está tenso, sim, viu, pessoal do Direto na Fazenda? Mas é situação que a gente vai ter que acompanhar. E só complementando também as informações que eu dei ali sobre o mercado do café, olha só o que disse também na última sexta-feira o diretor da MM Cafés, o Marcos Magalhães. Apesar de fundamentos sólidos, acabei de falar isso, né? Próximos 6 meses serão de muitos desafios para quem produz, compra e exporta, tá? Então, atenção, você cafeicultor ou você que está na indústria, né? Cafeicultora que processa, beneficia e distribui, tá certo? Estamos acompanhando, estamos monitorando. Bom, vamos dar uma olhadinha no que já é notícia neste site, no nosso noticiasagricolas.com.br. Passamos pelos principais mercados. Vamos ver o que nos traz de notícia, então, essa segunda-feira. A projeção para a inflação esse ano aumenta pela 25ª semana, mostra o boletim Focus, já a gente vai detalhar um pouquinho mais do Focus. Produtores de ovos obtiveram inesperado reajuste no encerramento da semana passada, ainda bem. Preço do frango no varejo, para felicidade do consumidor, altas não acompanham evolução no custo. Atenção, hein? Estados Unidos planejam projetos de infraestrutura na América Latina em contraposição à China, senhoras e senhores. Já a gente vai detalhar um pouquinho dessa notícia também. Pelo CPEA, milho, retração compradora pressiona indicador. Já a gente vai abrir as cotações lá na B3, mas venho falando sobre isso também há alguns dias, né? Os compradores mais contidos agora diante da chegada do milho importado, que, né, já foi comprado e que está sendo ainda importado, e também da colheita da safrinha que foi concluída. E a gente tem agora, portanto, uma oferta disponível um pouco menos desconfortável, porque mais confortável é impossível dizer, né? Ovos, poder de compra cai frente ao farelo, mas avança na comparação com o milho. O plantio da soja, a gente tem alguns números aqui diferentes, eu vou trazer essas estimativas, só um pouquinho. Soja pelo CPEA, baixa umidade reduz o ritmo da semeadura no Brasil, naturalmente. Mandioca, maior disputa por matéria-prima eleva preços. Banana, cachos com tilling ainda são muito presentes em Delfinópolis, então atenção se você está nessa região. Cenoura, baixa oferta nacional eleva a procura em Minas Gerais. Mamão, também pelo CPEA. Preço do Formosa sobe pela 3ª semana no Espírito Santo. Plantio da safra brasileira, 0,8% estima safras e mercado. Maçã, controle dos estoques assegura bons preços para alguns perfis. Cebola, vendas são dificultadas no Cerrado devido à baixa qualidade. E a gente está ali acompanhando. Temos também o melão pelo CPEA, preços sobem para nobres e pele de sapo, então as duas principais variedades de melão subindo. Petróleo sobe mais de 1% na segunda-feira e Brent se aproxima de $80 por barril. Ações de Xangai, índices acionados na China, recuam em meio à crise de energia. E já temos também, como eu falei, açúcar, soja e café, mercados abertos para você, disponíveis aqui no Notícias Agrícolas. Vamos dar uma olhadinha nesse plantio da soja? Para safras e mercado, já temos então uma conclusão do plantio em 0,8% da área total esperada até o dia 24 de setembro, tá? Se a gente for comparar o ano passado, na estimativa das safras, o plantio está um pouquinho adiantado em relação ao mesmo período do ano passado, quando nessa época a gente tinha 0,4%. Mas a média normal para esse período é de 1,4%, então em relação à média um pouco atrasado, em relação ao ano passado um pouquinho adiantado. E também, naturalmente, a gente tem aí o Paraná, que é onde termina o vazio sanitário primeiro, com uma conclusão maior de plantio, 4%, e 1% para Mato Grosso. Agora, a gente tem uma outra estimativa aqui, deixa eu abrir aqui, se eu não me engano é da AG Rural. Vamos dar uma olhadinha aqui, se eu estou enganado.
É, da G-Rural, isso mesmo. As temperaturas... os dados da G-Rural mostram que 1,3% da área estimada para o Brasil já foi semeada até a última quinta-feira, contra 0,1% uma semana antes e 0,7% no mesmo período de 2020. E a G-Rural, ela faz um chamamento aqui para essa cautela dos produtores em relação ao plantio e à falta de chuvas. Veja só, embora o plantio já tenha começado em vários estados, com Paraná, São Paulo e Mato Grosso encabeçando a lista, a maior parte dos produtores segue à espera de chuvas mais consistentes para avançar com as máquinas, já que as previsões têm mudado muito e poucos se arriscam a plantar no pó. Até porque ainda há uma boa janela pela frente, especialmente para aqueles que não plantam algodão na segunda safra. Semana passada a gente destacou isso aqui para Sorriso. Em Sorriso, Mato Grosso, o plantio estava parado. Começou, mas parou porque as chuvas não chegavam e também problemas com a entrega dos insumos. Então vejam, a logística para os insumos ainda é uma grande preocupação. Há produtores sofrendo com a falta de produtos, com a dificuldade na entrega desses produtos. Então atenção à sua estratégia. Como eu falei, o que você decidir agora vai refletir lá na frente. Tenha atenção e tenha cuidado, tá? Caso os volumes que estão previstos para o fim do mês, para a parte centro-sul, se confirmem, deve haver uma maior movimentação de máquinas no mês de outubro. Sobre o milho verão, a AG Rural acredita que 26%, estimou, 26% da área plantada da safra verão 2021-22, já semeada também no centro-sul do Brasil, em linha com os mesmos ritmos que eram registrados no ano passado. Tá certo? Vamos abrir aqui o Boletim Focus, só para a gente comentar, antes da gente concluir o nosso Bom Dia de hoje. O mercado deu sequência ao aumento das expectativas para a inflação e sobe, portanto, essa projeção pela 25ª semana consecutiva. Agora, a projeção para alta do IPCA é de 8,45%, né? Na semana passada era 8,35%, então 0,1% de alta. E para 2022 a conta subiu e foi de 4,10% para 4,12% estimada a inflação para 2022, tá? O centro da meta, lembrando, é 3,75% para esse ano e para 2022 13,5%. Já era sabido que nenhum país do globo terrestre vai ficar perto da sua meta de inflação diante de tudo que aconteceu e vem acontecendo nos últimos 2 anos por uma variável gigantesca chamada pandemia do coronavírus, né? Para o PIB, o Produto Interno Bruto, olha só, Letícia, a estimativa de crescimento, Letícia Mendes, foi mantida em 5,04%, mas para o ano que vem caiu um pouquinho e passa a ser estimado, então, o nosso crescimento do PIB 2022 em 1,57%, tá certo? Então, essa é a projeção para o nosso PIB. A taxa básica de juros ainda permanece, para terminar 2021, estimada em 8,25%, lembrando que está em 7,25%, foi revisada, né, um ponto para cima, perdão, tô falando bobagem, foi para 6,25%, né? Tô até confirmando aqui, pelo amor de Deus, senhoras e senhores. É isso mesmo, 6,25%, né? Então nós temos aí essa projeção de terminarmos 2021 com 8,25% na nossa taxa básica de juros e para o ano que vem se espera uma taxa básica em 8,5%, tá? Estamos ali acompanhando todas essas projeções e tomara que elas se confirmem. Quando a gente fala do crescimento do PIB brasileiro em 5%, seria excelente se de fato a gente alcançasse esse resultado, e se a gente conseguir o quanto antes conter e controlar a inflação, seria melhor ainda, senhoras e senhores, tá certo? Bom, a todos vocês que estão nos mandando bom dia por aqui, muito obrigada, bom dia, obrigada pela companhia. Pra gente concluir, Dona Neuza já chegou em São Paulo, minha filha? Tava aqui, agora há pouco já foram embora, pelo jeito, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, como é que fica a nossa agenda para essa segunda-feira, né? Nossos compromissos com o mercado financeiro e do agronegócio, para a gente entender, então, como é que começa a semana. Bom, no agro, às 11 horas, a Única vai atualizar aquela divulgação
quinzenal da safra 21-22 de cana-de-açúcar na região Centro-Sul. Meio-dia, o USDA traz para você os dados dos embarques semanais de grãos. Às 16 horas, o estoque e processamento de amendoim pelo USDA, se você quer, precisa desses dados, usda.gov, Media Agency Reports. Muito intuitivo o site do USDA. Se você precisa de relatórios que a gente não traz aqui no Notícias Agrícolas semanal e mensalmente, o site do USDA é muito completo e muito tranquilo de ser acessado, tá? E às 17 horas, o USDA vai atualizar as condições das lavouras norte-americanas e também os trabalhos de colheita por lá, às 17 horas, horário de Brasília, tá? A Bolsa de Cereais de Buenos Aires vai informar a comercialização semanal. Aí a gente passa para o mercado financeiro. Já falamos do Boletim Focus, que já está disponível para você no site. A FGV vai atualizar a sondagem da construção e o INCC para setembro de 2021. E a ANP, Agência Nacional de Petróleo, vai trazer o levantamento semanal dos preços dos combustíveis em todo o Brasil, que o Jonathan Simeão semanalmente traduz e também disponibiliza para você aqui no Notícias Agrícolas em forma de notícia facilitada, tá? Para os Estados Unidos, a gente vai ter alguns discursos hoje das autoridades monetárias lá do Federal Reserve. Também vamos ter os pedidos de bens duráveis, os empréstimos bancários e, como eu falei, esses outros discursos também do Comitê de Política Monetária, o FONC, lá dos Estados Unidos. Então, hoje é uma agenda mais tranquila, mais calma, né, e mais focada aí nessas palavras que trarão, então, os representantes do FONC e do Federal Reserve com o seu presidente regional de Chicago, o senhor Charles Evans, tá certo? Senhoras e senhores, bom dia, seu Antônio, bom dia, viu? São 9 horas, 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Olha só, o Clino tá falando o seguinte: bom dia, seu áudio tá com alguma interferência e o vídeo tá desfocado. Bom, vou pedir aqui a correção, viu, Clino? Pode deixar que a gente tá monitorando por aqui, obrigado. 9 horas, 19 minutos pelo horário oficial de Brasília. Eu vou concluir com os preços na B3 e o andamento do dólar. O dólar abre em queda, cai 0,5% agora para valer R$ 5,32, tá? E nós temos aqui na B3 os preços do milho. Vamos começar pelo milho. Operando em queda, o contrato novembro R$ 90,60 por saca, o janeiro R$ 92,13, o março R$ 91,99 e o maio R$ 87,36. São baixas que variam aí de 0,17% a 0,48%, tá? O café na B3 também opera em queda e o mercado do boi gordo abre a semana também no vermelho. O setembro, R$ 298,85 por arroba, queda de 0,27%. O outubro, R$ 298,50, baixa de 0,62%. E o novembro, R$ 307,00 por arroba e 45 centavos, uma queda de 0,44%. O dezembro, estável em R$ 313,80, tá certo? Senhoras e senhores, agradeço muito pela companhia nesse início de semana no nosso Bom Dia Agronegócio e já espero vocês para as próximas. Amanhã tem mais, amanhã cedinho, depois das 8 horas a gente já se encontra por aqui para discutir a abertura de mercado, os preços, aquilo que é notícia, aquilo que vai interferir no seu dia a dia. Não deixe de acompanhar o Notícias Agrícolas em tempo real, deixa aberto no seu navegador, vai acompanhando a nossa programação ao vivo. Mais do que isso, se inscreva no nosso canal no YouTube, que é o Notícias Agrícolas Oficial. Ative o sininho, vai receber um alerta ali dos nossos vídeos e das nossas entrevistas quando estiverem no ar, para você ficar sempre sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil, tá certo? E também você pode nos acompanhar nas nossas outras redes sociais, LinkedIn, Facebook, Twitter, nós estamos em todas elas. E vou concluir agora sim com um pedido. A gente quer ver a foto da sua safra, do seu plantio de milho, do seu plantio de soja, do seu pomar, das suas hortaliças, da sua granja. A gente quer ver o Brasil que produz. É o que a gente faz no Imagens do Dia. Então você vai fazer o quê? Vai agora, terminou o Bom Dia Agro, vai tirar foto e vai mandar pra gente entender como é que tá, por exemplo. Cara, olha só, a terra tá nua, ainda a gente não conseguiu plantar porque tá chovendo. Manda pra gente que a gente vai registrando por aqui. E aí vai mandar ou pelo nosso WhatsApp, que é esse número que está aparecendo na tua tela, 19 99767 0241, repetindo, 19 99767
0241. Manda pelo WhatsApp com o nome, sobrenome, cidade, estado e falando pra gente o que é aquela foto, tá? Quer mandar pelo e-mail? Não tem problema. safras@noticiasagricolas.com.br. Repetindo, safras@noticiasagricolas.com.br. E você pode, você mesmo ainda, colocar a sua foto lá no Imagens do Dia. Tem um botão escrito envia sua foto, clica, preenche, coloca lá, seleciona a tua foto e correr pro abraço. Você vai ficar registrado no Notícias Agrícolas. A gente precisa fazer esse retrato da safra e a gente conta com você. E vai postar essas fotos nas redes sociais? Use a hashtag realidades, no plural, da safra, tá? Que a gente quer ver o seu retrato, a sua realidade, tá bem? Senhoras e senhores, muito obrigada pela companhia, pela presença de todo mundo, pessoal da Venezuela que estava nos acompanhando hoje, você que nos acompanhou pelo YouTube, pelo Instagram. Amanhã a gente se encontra de novo. Boa segunda-feira, boa semana, até lá.